Olá, você cuida de idosos ou tem algum idoso próximo a você que você quer ver muito bem dele? Então, este vídeo vai te ajudar. Se você conhece ou tem na sua casa aquele idoso que é caseiro, que não quer sair de casa para nada, que também nem em casa é tão ágil assim, ele fica mais sentado no sofá, com o controle remoto na mão, ele só sai se for de carro com alguém, que já não dirige mais. Esse idoso é um idoso sedentário, desde que ele não tenha nenhuma limitação de saúde mais agravante, né, como tipo uma fratura, uma prótese, algo do tipo, ele é apenas um idoso fraco. E como que a gente pode tirar esse idoso desse estágio para passar ele a ser um idoso ativo? E aí a gente requer alguns truques. O mais importante é que esse idoso, ele precisa de ajuda, ele precisa de estímulo, ele precisa de alguém que cobre uma atitude dele. Pois, se ele já está cansado, ele já tem na cabeça dele que ele é um idoso avançado, que ele não serve quase mais que para nada, que é o que infelizmente a maioria dos idosos sedentários pensam, ele vai se achar muito inútil e além dele querer até fazer alguma atividade física ou praticar algum esporte, ele já não tem ânimo e saúde para isso. Então, não basta ele querer. Ele precisa de um estímulo e uma iniciativa de alguém. E normalmente essa iniciativa vem de alguém que está próximo a ele. Normalmente são os filhos. Nós não fomos criados para entender que um dia os nossos pais irão envelhecer. De repente, eles já estão dependentes dos filhos. Então, é preciso entender que a gente precisa estimular esse idoso sedentário a ir para uma vida mais ativa. De que maneira? Nesses truquezinhos que eu vou passar para vocês, depois vocês comentem aqui se deu certo, tá bom? É preciso primeiro falar entre vocês quem que vai ficar responsável para essa atitude de sempre estar estimulando esse idoso a se tornar um idoso mais ativo. E quais são as maneiras que a gente tem para tornar ele ativo? Primeiro, na cobrança, é preciso estimular e cobrar se foi feito. Segundo, é começar a praticar junto com ele algumas coisas interessantes para que ele possa entender que se ele consegue fazer isso, que ele vai achar que foi fácil, ele consegue evoluir, ele automaticamente vai se sentindo mais útil. Então eu sempre falo, como educadora física, eu trabalho com idoso há mais de 17 anos, estou para completar 18 anos de especialização em exercícios físicos para os idosos. Estou ensinando aqui práticas de atividade física para que você possa aplicar sem mesmo ter que levá-lo para uma academia ou depender de algum profissional de educação física. Você vai depender apenas da sua boa vontade e da iniciativa de estimular esse idoso a começar a praticar alguma atividade física, mesmo que seja simples movimentos feito dentro de casa. Então, assim, a primeira atividade que eu acho super interessante de vocês aplicarem aos seus pais, aos seus avós, a esses idosinhos muito sedentários, pensando nesse público de sedentarismo mesmo, é iniciar com uma caminhada. Essa caminhada, ela pode ser feita dentro de casa. Normalmente, um corredor é um lugar muito legal para fazer, e porque é uma reta só, não tem muitos enfeites, então esse idoso, ele não vai se perder nos objetos, um lugar também que não tenha muito barulho, porque o barulho atrapalha, sim, a concentração do idoso. Então, esse idoso sedentário, caso ele não tenha força para levantar do sofá, porque ele já está com sarcopenia, e sarcopenia é a falta de força nas fibras musculares. Então, esse idoso que não tem força nem para levantar com muita facilidade de um sofá, de uma cadeira, ele já tem sarcopenia. E é aí que a gente tem que ficar atento. Pratique com ele caminhadas dentro de casa. Sem muito barulho, como eu disse, sem muitos objetos, como eu já disse, onde ele possa entender e prestar atenção que é preciso fazer a passada.
Normalmente, os idosos arrastam os pés. Por que eles arrastam os pés? Porque eles não têm mais fortalecimento do músculo que é da parte da frente da perna, que chama tibial. Esse músculo, ele é responsável para que o idoso levante o pé e vá dar a primeira passada. Como ele não tem essa força ainda, aí a gente tem que ficar muito próximo a ele, dando a mão ou até mesmo apoiando nas duas mãos, indo de costa e puxando esse idoso para que ele possa vir fazendo essa caminhada. Estimular a caminhada vai ativar a corrente sanguínea, a capacidade pulmonar vai melhorar, o ânimo vai melhorar, começa a liberar os hormônios do prazer, né, a dopamina, a adrenalina. Ele vai começar a se sentir mais útil, ágil, capaz de andar sozinho. Os idosos que não têm essa força muscular, eles possuem um desequilíbrio forte. Quem tem um idoso em casa sabe que às vezes o idoso tá andando para frente e dá aquelas tombadas pro lado e volta a andar para frente. Isso daí, se não for algum desequilíbrio de labirinto ou outro do tipo, é realmente a fraqueza muscular. Então esse idoso, ele é capaz sim de estar praticando uma caminhada dentro de casa. Se tem um andador, pode ser utilizado também. Ele faz essa caminhada com o intuito de dizer a ele que é a tarefinha. Ele não apenas está indo de um cômodo para o outro. É o momento da atividade física. Ele precisa saber que é a hora da atividade física. Então, ele começa por essa simples caminhada. Vocês podem fazer que vocês vão notar uma grande melhoria no ânimo desse idoso e principalmente numa melhor qualidade de vida. Ele vai passar a ter uma autonomia em andar dentro da sua própria casa, sem precisar muito de outras pessoas. Essa caminhada é fantástica e eu super indico e façam e depois vocês comentem aqui. Passando por essa fase da caminhada, um segundo exercício que eu acho fundamental e que pode ser feito assim, sempre que lembrar, sempre que possível, pelo menos todos os dias, uma vez no dia, ou lembrou faz outras vezes, é realmente o fortalecimento do tibial e da panturrilha, que é a batata da perna. Então, esse idoso que perde essa força da batata da perna e a força do músculo da frente, ele não consegue andar. Começa a arrastar chinelo, a tropeçar em tapete, a tropeçar em um simples degrau, até aqueles cantinhos mais desnivelados de um azulejo, de um piso para o outro, ele tropeça. E esses tropeços são perigosos para os idosos, porque pode levar a um tombo e pode levar a uma fratura óssea, porque se esse idoso não tem força muscular, força óssea ele também não tem. Então, fratura, que muitos falam que quebra, né, o osso, mas o termo correto é fraturar. Então, a gente precisa estar um passo à frente. A gente precisa evitar que esse idoso caia. E para evitar que ele caia, a gente precisa pôr músculo nele, ele precisa ter força. E aí, através da caminhada, ele vai adquirir uma resistência bacana. E através desse segundo exercício que eu vou falar para vocês, ele vai adquirir um maior equilíbrio também, porque ele vai ter uma força melhor nas pernas, principalmente na batata da perna e no tibial, na panturrilha e no tibial. Qual é o movimento? O movimento é que ele possa apoiar em alguma mesa, apoiar em alguma cadeira, algum apoio bem seguro para que ele não... Porque isso é preciso tomar cuidado, porque às vezes apoiar numa cadeira, ele tem um desequilíbrio maior, ele vai levar aquela cadeira junto com ele. Então, assim, é preciso tomar um cuidado especial para que esse idoso não caia. Ele apoiando num lugar bem seguro, ele vai fazer o movimento de levantar na pontinha do pé e voltar ao chão. Levantar a pontinha do pé e voltar. Este movimento de levantar na ponta do pé e voltar, levantar e voltar, vai ocasionar uma resistência muscular da parte de baixo da perna, a panturrilha e o tibial. Essa panturrilha e o tibial, eles vão se fortalecer e você vai ver que o seu idoso não mais irá ficar tropeçando nas coisas ou sentindo uma fraqueza absurda e alivia até mesmo dores nas pernas.
esse é um segundo exercício que eu gosto de indicar, que causa realmente um resultado bem interessante para o seu idoso. Um terceiro exercício que é fundamental para o fortalecimento ainda dos membros inferiores é o agachamento. Todos sabem que o agachamento é aqueles movimentos que a gente vê na televisão, que as pessoas colocam a barra nas costas, agacha com a barra e levanta, agacha com a barra e levanta. Claro que esse movimento tem que ser adaptado para o idoso. O idoso não pode fazer isso, mas existe uma maneira legal da gente fazer com ele. Utilizando apenas uma cadeira. Isso mesmo, somente uma cadeira. Esse idoso que tá fraco, se ele tiver para levantar da cadeira, ter que apoiar a mão na cadeira para levantar, é porque realmente já falta essa força muscular. Tem outros que já nem conseguem levantar da cadeira. O filho ou uma filha precisa ajudar. Esse exercício que eu vou passar dá para todas essas fases. É melhor do que remédio. Remédio não é bom tomar. Faça atividade física, que é o agachamento. O agachamento do idoso ele vai sentar numa cadeira. A cadeira, ela tem que ser uma cadeira onde não seja leve. Cuidado com aquelas cadeiras de plástico, normalmente umas cadeiras de plásticos que existem para festas, para bares, né? Essas cadeiras de plástico é perigoso para o idoso. Escolha uma cadeira mais durinha, mais resistente, para que ele possa fazer com segurança. Essa é a dica mais importante que eu preciso passar para vocês. Tudo que for aplicar no idoso, observe a segurança do idoso. E esse movimento da cadeira, ele vai estar apoiado, de repente, em uma muretinha, ou até mesmo em uma mesa, se for aquelas mesas, principalmente aquelas mesas de madeira pesada, grande, pode ter um apoio, ou pode ter o apoio do filho e da filha, segurando nas suas mãos, e ele vai fazer o simples movimento em levantar da cadeira e sentar na cadeira. Levantar da cadeira e sentar na cadeira. O que acontece? Se o idoso faz sozinho, apoiando numa muretinha, levanta e senta na cadeira, ele consegue sim trabalhar o fortalecimento de coxa, de glúteo e de quebra, como as pernas irão estar fracas ainda, ele vai acabar puxando também um pouquinho no braço. Então, assim, é uma roubadinha que a gente fala, mas é uma roubadinha saudável, não tem problema. Mas o que precisa ser passado para esse idoso é que, vó, você precisa fazer força nas pernas. A muretinha é apenas um apoio, a força tem que vir da perna. E aí dá para começar com a repetição de que você olhe para o idoso e veja que ele não está cansado. Deixa ele fazendo, deixa ele à vontade, não assusta ele no primeiro dia. Normalmente, 10 repetições, com certeza ele vai conseguir, tá bem? E aí daria para repetir 2 de 10, ou 3 de 10, ou 4 de 10. Faz 10, espera ele descansar. Fica conversando com ele, joga uma conversa fora, faz mais 10, espera ele descansar. E assim vai. Esse agachamento é fundamental para a vida útil, funcional do dia a dia do idoso. Se é um filho ou uma filha que está segurando as mãos dos idosos, no começo você vai sentir que ele vai grudar muito em você e você dá esse apoio para ele. Mas depois você, sem comentar com ele, você vai só dando o movimento, fazendo o movimento com ele, mas deixando que ele faça força para subir. Não puxe por ele. Se você puxar, ele não vai estar fortalecendo. Se você deixar ele fazer, sim, ele vai estar se fortalecendo. Então, diquinha rápida. Aliás, se você gostou desse vídeo, comente aqui. Se tiver alguma dúvida, diga aqui que eu vou analisar e vou conversar com vocês. Terei o maior prazer em responder. Mas eu te peço aquela força. Curte esse vídeo, compartilha com o idoso, compartilhe com o filho ou uma filha que está com o idoso em casa, que está desesperado em ver os pais ou os avós nessa situação. Vamos começar de levinho, que vocês vão ver que eles vão ter uma qualidade de vida melhor. Tá bem? Diquinha rápida, então, foi caminhadinha dentro de casa, a parte do fortalecimento da panturrilha, de subir e descer na pontinha do pé, e a terceira dica foi da cadeira, sentar e levantar da cadeira. Só esses 3 exercícios vocês vão já conseguir visualizar como esse idoso ele vai passar a se sentir melhor, vai ajudar no dia a dia de um cuidador ou de um filho em
entrar no banheiro para tomar um banho com mais facilidade, vai te dar uma segurança melhor em sair da cama e não cair, vai te dar um conforto melhor, você vai ter um gosto em ver que seu pai, ou sua mãe, ou seu avô, ou sua avó está se locomovendo para fazer as coisas para eles mesmo. Ele sentiu sede, ele vai na cozinha, pega o copo de água e toma. É importante isso. Às vezes a gente tem aquele idoso em casa que a gente quer ajudar, entregar tudo na mão. Se você tem interesse nesse assunto, a gente conversa isso no outro vídeo. Me diz aqui. Mas a gente precisa deixar que eles façam as coisas por eles. Tá bem? Então, por hoje é só. No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre outras coisas. O meu canal aqui é tudo voltado sobre o idoso, sobre principalmente a atividade física para idoso. A gente acaba abordando outras coisas também, a parte psicológica, o estilo de roupa, como levantar da cama, qual a melhor maneira para tal coisa ou para tal coisa, mas o fundamental desse canal é eu poder estar mostrando para vocês quais são os melhores exercícios e o melhor que você possa estar fazendo em casa com esse idoso, aplicando com esse idoso. Boa sorte a todos e fiquem com Deus. Até a próxima.